Tirania de Aço capítulo 106. Um ato de provocação. Alguns dias se passaram e a mensagem de Geralt chegou à corte de Berengário enquanto ele se preparava para a invasão de Innsbruck. Berengário instantaneamente leu a carta, e um sorriso presunçoso se espalhou por seu rosto. Quando Linde viu o olhar em seu rosto, ela sabia que nada de bom poderia vir disso. No entanto, ela não estaria fazendo seu trabalho como chefe de espionagem se não perguntasse sobre os detalhes. Como tal, ela rapidamente perguntou sobre o que tinha feito Berengário expressar tanto desprezo. O que aconteceu? Berengário deu um tapinha na cabeça de Lindsay enquanto se aproximava de onde havia deixado o cálice e tomava um grande gole da cerveja que continha. Nada demais. Aquele idiota do Geralt acaba de proclamar que, como regente, está anulando o acordo em que nosso pai fez a noiva de Adela comigo. Com esta notícia, Linde ficou chocada. Ela não sabia do rancor acalorado de Geralt contra Berengário, nem sabia que o menino tinha uma obsessão doentia por suas irmãs e, como tal, não poderia prever que ele se comportaria dessa maneira. Conhecendo o temperamento impetuoso de Berengário e a sua vontade de fazer o que for necessário para proteger aquilo que reivindicou, Linde teve medo de perguntar quais eram os seus planos, mas no final sentiu que era necessário. Então, o que você planeja fazer sobre isso? Berengar riu enquanto bebia calmamente outro gole da cerveja do cálice sobre a mesa antes de exclamar seus pensamentos em voz alta. Isso é simples. Eu vou rejeitar sua autoridade sobre o assunto e considerar as palavras do Conde Otto como absolutas. Geralt pode ser um regente, mas ele não tem autoridade para desafiar os desejos do Conde. Ele está tentando agir como eu e falhando miseravelmente. Durante minha regência, meu pai não estava em condições de fazer uma aparição pública. Enquanto isso, seu pai está em guerra, então, a menos que o homem morra, ele pode facilmente desfazer qualquer coisa que Geralt tenha feito durante seu mandato como regente. Assim, Berengário rapidamente redigiu uma carta que serviria de acto de provocação a Geralt. O conteúdo da carta era o seguinte: Caro Geralt von Grass, esse meu querido primo, como um homem que já ocupou uma posição semelhante à que você ocupa atualmente, permita-me educá-lo sobre a loucura de suas ações e por que elas são completamente inválidas. Em primeiro lugar, seu poder como regente vem do fato de que seu pai, o Conde Otto von Grass, é a autoridade reinante no condado de Steiermark. Sob sua autoridade, ele concedeu a você o poder de proteger seus interesses e administrar seus negócios enquanto luta contra nossos inimigos. Sua justificativa para romper meu noivado com sua adorável irmã vem do fato de eu ter tido um amante, o que resultou em um filho. Apesar disso, seu pai já havia declarado há 2 semanas que não terminaria a aliança entre nossas duas famílias, que atualmente é mantida unida pelo noivado acima mencionado. Como tal, ao declarar a anulação do noivado entre Adela e eu, você está declarando abertamente suas intenções de violar os interesses do legítimo conde de Steiermark e, assim, agir como um usurpador. Como aliado jurado de seu pai, que também é meu amado tio, serei forçado pela aliança que temos a libertar o condado de Steiermark de sua usurpação. Como tal, imploro que pense 2 vezes sobre suas ações antes que eu seja forçado a marchar sobre as terras de sua família e depô-lo. Sinceramente, Visconde Berengar von Kufstein. Linde leu com grande espanto a carta que Berengário elaborou cuidadosamente, notando a expressão em seu rosto. Berengário perguntou por que ela parecia tão surpresa. O que? Linde aproximou-se de Berengário e sentou-se em seu colo enquanto o olhava nos olhos com uma expressão solene antes de fazer a pergunta em sua mente. Você realmente não iria à guerra com seu primo sobre este assunto, iria? Berengar, por outro lado, apenas sorriu e esfregou a bochecha de Linde com a mão antes de responder em tom grave. Eu ficaria feliz em guerrear com o próprio Deus se ele tentasse roubar qualquer uma das minhas mulheres de mim. Linde corou quando ouviu as afirmações arrogantes de Berengário, mas vendo o olhar em seus olhos, ela sabia que ele estava falando sério, o que fez seu coração acelerar. No entanto, o que mais a preocupava era a interferência que isso teria nos planos dele de tomar o condado do Tirol. Se você for à guerra com Steiermark, o que acontece com nossos planos? Vendo a confusão no rosto de seu amante, Berengar decidiu esclarecer sua posição sobre o assunto. Quando Geralt vir minhas ameaças, ele agirá de 2 maneiras: ou ele vai recuar, como o covarde que é, ou ele vai me chamar de blefe, e eu serei forçado a marchar para Steiermark. Conhecendo meu primo e sua coluna fraca,
A ameaça de um exército à sua porta enquanto seu pai está em guerra será mais do que suficiente para fazê-lo rescindir suas intenções. Se ele não... Bem, não é como eu disse quando eu invadiria suas terras, Tyrell vem em primeiro lugar. De alguma forma, esta foi uma pequena vitória para Lindy. Em sua mente, Berengário dissera essencialmente que seus planos de invadir o Tyrell e tomar para si as terras de sua família, e, por extensão, ela e o filho eram mais importantes do que o noivado que ele tinha com a dela. Não era isso que Berengário queria dizer, mas ele não conhecia os meandros da mente de uma mulher, pois que homem poderia navegar naquele mar tempestuoso. Assim, Berengário imediatamente enviou sua carta a Geralt, ao mesmo tempo, enviou também uma carta ao Conde Otto, que devia estar em algum campo da Baviera, esperando poder pôr fim à insolência do filho antes que Berengário fosse obrigado a agir. A carta continha todas as informações necessárias sobre a disputa em andamento para colocar seu tio do seu lado. De qualquer forma, independentemente de como Otto respondeu, Berengário não agiria até que ele tivesse reivindicado com sucesso Tyrell para se derrubar do pai de Lindy e seus vassalos leais. Tirania de Aço Capítulo 107 Vitória no Baviera. O Conde Otto estava vestido com um conjunto de armadura de placas estilo Schurburg, coberta da cabeça aos pés em uma combinação de placa, cota de malha e gambezon, com um tabardo exibindo o poderoso brasão de sua casa. Em suas mãos estava uma alabarda que ele usou com grande efeito enquanto golpeava o defensor bávaro, um homem de armas vestido com uma placa de peito de brigadeiro sobre uma cota de malha. Ele usava um bacinete sem viseira enquanto defendia desesperadamente os ataques do senhor de meia-idade. Otto e seu exército estavam atualmente envolvidos em uma batalha de campo não muito longe da cidade de Landshut. Embora suas tropas estivessem em menor números, ele havia usado táticas superiores para cercar o exército bávaro em um clássico envolvimento duplo muito parecido com o usado pelo exército cartaginês em Canas. Como tal, o campo se transformou em um massacre quando os bávaros foram empurrados e massacrados pelo exército austríaco. A família de Berengário era conhecida como guerreira por uma razão. Essa noção se estendeu a seus primos e suas famílias também. Apesar de Segar não reconhecer as disputas de seu filho, ele era bem visto como um grande guerreiro e comandante de campo de batalha, embora estivesse ansioso pelo dia em que poderia cavalgar ao lado de seus aliados na guerra mais uma vez. A culpa que sentia pelas ações de seu filho e o exílio subsequente o tornaram-no mais apto para a guerra. Combate, como tal, pai de Berengário não esteve presente nesta batalha ao lado do cunhado. O Conde Otto sentia um grande desespero por esta ocorrência. Se Segar estivesse aqui, a batalha provavelmente teria menos perdas. Claro, Segard era um vassalo do Conde Lothar e provavelmente teria ficado preso defendendo os Alpes austríacos das forças bávaras localizadas do outro lado da fronteira. No entanto, o Conde Otto não pôde deixar de lamentar a ausência de seu cunhado enquanto abateu o homem de armas à sua frente com sua poderosa alabarda. Depois de acabar com o homem, ele se mudou para outro próximo com seus soldados flanqueando-o. O grupo de cavaleiros fortemente armados desceu sobre os bávaros como ceifador, desviando seus tiros com suas armas de haste e pesada armadura de chapa de aço. Felizmente para Otto, ele havia equipado todos os seus soldados, vassalos e cavaleiros com excelentes armaduras do distrito industrial de Berengário. Por causa disso, suas baixas foram substancialmente menores que as do inimigo, mesmo antes de serem pegas em uma armadilha. A bandeira do cisne dourado voou no ar quando as forças austríacas logo superaram a pouca resistência que o inimigo conseguiu. Pressionados por todos os lados, o número de bávaros rapidamente diminuiu de milhares para centenas. O comandante inimigo logo se viu cercado por um exército de guerreiros vestidos de aço cortando suas tropas como fitas. Ele não conseguia entender como os austríacos conseguiram fazer um suprimento tão grande de brigadeiro e armadura de placas. A despesa foi certamente ultrajante. No entanto, Otto e seu homem rapidamente derrubaram os homens à sua frente, pressionando o comandante do inimigo, que estava lamentando sua decisão de sair das muralhas e proteger a cidade agrícola próxima dos ataques austríacos. A essa altura, os bávaros haviam perdido a maior parte de seu exército, e o que restava continuava sendo esmagado contra a poderosa parede de aço de homens fortemente blindados que continuavam a pressioná-los cada vez mais. Lanças, alabardas, martelos de haste, espadas, maças, martelos de guerra caíram sobre as forças bávaras relativamente mal equipadas, cortando membros e esmagando crânios enquanto os golpes mortais atingiam seus inimigos.
resultando em um mar de sangue manchando a neve sob seus pés. Depois de uma longa batalha, a última posição da Baviera acabou sendo atacada, terminando em uma vitória esmagadora para os austríacos, que sofreram perdas mínimas devido às suas forças bem equipadas. Enquanto seus homens aplaudiam aos milhares pela grande vitória que alcançaram, Otto ergueu a viseira de seu grande bacinete e contemplou a cena de cadáveres revestidos de ferro sangrando na neve que cobria o chão. O conde de meia-idade suspirou pesadamente enquanto murmurava as palavras. Então esta é a tirania do aço. Como o inimigo pode competir com a defesa pura que meu exército possui? O conde Otto ficou chocado com o desempenho de seu exército nesta batalha. Se antes estava zangado com Berengário por trair a filha e ter um filho bastardo no qual ousava reconhecer, já não sentia fúria. A aliança que ele fez com a casa von Kufstein realmente valeu a pena nesta batalha, pois ele sofreu muito menos baixas do que normalmente teria se não tivesse investido tanto no aço e no comércio de armas de Berengário. A quantidade de aço em que Berengário foi capaz de produzir deve ser um milagre de Deus, pois o conde de meia-idade não poderia explicar de outra forma. Enquanto suas tropas limpavam o campo de batalha, Otto retornou ao seu acampamento, onde planejava comemorar sua grande vitória. No entanto, antes que pudesse fazê-lo, foi abordado por um pequeno grupo de coraceiros que hasteavam a bandeira da casa von Kufstein. Quando Otto contemplou o intrincado padrão dos desenhos das armaduras do que as forças de Berengário usavam, não pôde deixar de sentir que seu magnífico conjunto de armaduras de placas era inadequado. No entanto, os cavalos ainda cavalgavam e pareciam ter saudado as sentinelas de seu acampamento de guerra, que rapidamente apontou na direção do conde Otto. Evidentemente, esses homens estranhamente armados estavam ali para ele. Que notícias lhe poderia dar Berengário que fossem de tal importância que enviasse homens para as linhas da frente da guerra? Quando o couraceiro da frente montou ao lado do conde Otto, o homem saudou o conde antes de falar. Você é o conde Otto von Graz? O conde Otto notou o intrincado padrão de latão na armadura do oficial e olhou para ele com inveja. O padrão contrastava perfeitamente com a placa de aço enegrecida e as roupas pretas, douradas e brancas berrantes que eram ligeiramente visíveis sob a armadura de placas de 3/4. Depois de admirar o magnífico desenho da armadura do conde, Otto finalmente recuperou seus sentidos e assentiu. Quando fez, o couraceiro entregou-lhe uma carta com o selo da casa von Kufstein. Ao fazê-lo, o oficial principal informou o conde de um breve resumo do que havia acontecido em sua ausência. O visconde Berengar von Kufstein manda notícias da disputa que está tendo com seu filho Gerard e pede sua ajuda. Ao ouvir essas palavras, Otto leu imediatamente a carta. Ao fazê-lo, sua expressão tornou-se cada vez mais azeda antes de comentar em voz alta para que todas as tropas próximas ouvissem. Aquele idiota! Embora esta devesse ser uma grande vitória e um motivo de celebração, foi imediatamente manchada aos olhos do conde Otto pelas ações tolas de seu filho errante. Por alguma razão, o menino pensou que poderia fazer o que quisesse só porque se chamava regente. Se assim que o menino reinaria como seu sucessor, então o conde Otto estava muito preocupado com o futuro de seu reino. O conde Otto não teve escolha a não ser enviar uma mensagem de volta a Berengar, assegurando-lhe que o acordo ainda estava de pé e que ele iria repreender Gerard estritamente por suas ações. A última coisa que ele precisava era que Berengário invadisse suas terras sob pretexto de garantir a libertação de Steiermark de um usurpador. Tirania de Aço capítulo 108 Marchando para a guerra Gerard olhou para a carta em suas mãos endereçada por Berengário com incredulidade. Ele não podia acreditar que o jovem visconde fosse tão ousado a ponto de ameaçar abertamente invadir o condado de Steiermark por causa da decisão de rescindir o noivado de Adela. A justificativa para isso seria sólida o suficiente para impedir que alguém viesse em socorro de Gerard, especialmente neste momento de turbulência onde ninguém poderia poupar as forças para ajudá-lo a manter sua regência. No entanto, esta não foi a notícia mais abismal que ele recebeu. Havia também uma carta de seu pai que declarava abertamente a decisão de Gerard de romper o noivado como inválida e exigia que Gerard abandonasse sua regência em favor de seu irmão mais novo, Emerich. Ao ceder a seus desejos de manter Adela longe de seu primo desgraçado, ele havia custado a si mesmo o favor de seu pai, que agora questionava profundamente a capacidade de seu filho mais velho como governante. Isso foi simplesmente ultrajante. No entanto, se ele queimasse esta carta e desafiasse as exigências de seu pai, Gerard estaria realmente agindo em rebelião,
abrindo caminho para Berengário marchar justificadamente seus exércitos em Graz e libertar o povo de Steiermark de seu território. Isso não era algo que um covarde como Gerard estivesse disposto a arriscar. Como tal, ele admitiu a derrota e deixou seu cargo de regente, permitindo que Emery chegasse ao poder e o declarasse imediatamente todas as ações de Gerard nulas e sem efeito sob a autoridade do conde Otto von Graz. Quando Berengário recebeu esta notícia, bem como a carta de Otão, ficou muito satisfeito. Ele havia resolvido essa disputa pacificamente enquanto humilhava Gerard por suas decisões imprudentes. Isso era castigo suficiente por tentar entrar no caminho de Berengário. Afinal, quer Gerard fosse ou não um tolo pomposo com uma obsessão doentia por suas irmãs, ele ainda era da família e, como tal, Berengário não desejava realmente ver sua cabeça em uma lança. Os rancores entre Gerard e ele próprio não eram completamente irreconciliáveis, ao contrário dos que mantinha com Lambert. Fazia quase um mês desde que o conde Lothar marchou sobre Viena, e o homem estava atualmente sitiando a cidade, dando assim a Berengário justificação para agir em rebelião aberta. Berengário escreveu uma carta dirigindo-se a todos os lordes e damas da Áustria e informando-os de suas intenções. Ele declarou o conde Lothar um traidor do reino, que aproveitou a crise atual para tomar o poder para si mesmo. Como resultado, Berengário agiria marchando sobre Innsbruck e tomaria o condado de Tirol para si mesmo até um ponto no tempo em que o duque da Áustria pudesse nomear um sucessor leal ao título. Embora, é claro, Berengário não tivesse planos de abrir mão de suas reivindicações às terras do Tirol. Depois de enviar cartas para todos os cantos da Áustria, Berengário se aproximou de seu amante e filho e se despediu. Levaria algum tempo até que ele retornasse a Kufstein, pois seus planos de sitiar Innsbruck e acabar com as inevitáveis rebeliões que se seguiriam poderiam levar alguns meses para serem alcançados. No entanto, como comandante de suas forças, era seu dever para ficar ao lado de suas tropas na batalha. Berengar beijou Linde apaixonadamente enquanto os dois se abraçavam com força. Depois de se separarem, Linde encorajou Berengário ao máximo. Como seu amante, era seu dever apoiar seu homem em seus empreendimentos. Apesar da expressão preocupada em seu rosto, ela se forçou a dizer adeus. Certifique-se de voltar para casa inteiro. Berengário sorriu com confiança e acariciou o brilhante cabelo louro avermelhado da mulher. Se contanto que você siga o plano, eu devo estar de volta em segurança em pouco tempo. Com isso dito, Berengário beijou seu filho bebê na testa antes de sair da sala. Depois de fazer isso, ele encontrou seu fiel cavalo Erwin nos estábulos. Ele montou a poderosa fera antes de partir para as montanhas nevadas dos Alpes austríacos, onde se uniria ao seu exército antes de marchar para Innsbruck. Depois de se encontrar com seu exército, que já estava reunido e vestido com roupas de inverno pesadas, Berengário cavalgou ao lado de seus oficiais à frente da formação. Eckhard estava entre eles. Sua armadura de placas estava envolta em uma pesada capa forrada de pele enquanto usava um gorro de inverno quente sob seu burgonete. Seu exército estava bem equipado para o inverno e, devido às extensas redes rodoviárias que Berengário havia construído em seu território, eles poderiam chegar rapidamente ao Viscondado de Chas, que fica entre Innsbruck e Kufstein. Cavalgando ao lado de Eckhard, Berengar decidiu perguntar ao seu vice-comandante sobre o moral das tropas. Então, como estão as tropas? Quero dizer, estamos marchando para a guerra no meio do inverno. Eckhard sorriu ao encarar o vento que se aproximava, que estava cheio de uma brisa gelada e partículas de neve. Apesar do clima gelado, Berengário havia fornecido às suas forças o equipamento necessário para minimizar o atrito. Como tal, Eckhard era bastante caloroso, assim como suas forças. Eles estão prontos e dispostos a destruir os inimigos de seu senhor e comandante. É uma visão rara ver um exército marchando no frio com tão alto astral. Provavelmente porque todos eles sabem do poder que temos e que nem mesmo os altos muros de pedra do castelo de Innsbruck podem impedir nossa rápida vitória. Ao ouvir esta notícia, Berengário sentiu-se satisfeito. O moral das suas tropas estava alto apesar das condições em que se encontravam. Tanto que marchavam ao ritmo de uma canção em que Berengário pretendia semelhar-se a Die Eisenfaust und Landschaft da sua vida anterior. No entanto, esta música foi editada para remover referências à ordem teutônica e, em vez disso, refletir as condições que seu exército enfrentou. Como tal, foi uma obra de arte semelhante, mas única, em que milhares de vozes se juntaram em uníssono enquanto cantavam a letra, que Berengar lhes havia apresentado.
Para seu exército, esta canção solene que foi originalmente projetada em sua vida anterior para representar o dever da ordem teutônica agora agia como um impulso para o moral de seu exército pessoal. Para chegar a Innsbruck, eles teriam primeiro que marchar pelo Viscondado de Schwaz. Embora o Visconde de Schwaz estivesse lutando ao lado do Conde Lothar no cerco em curso de Viena, seu único filho estava atualmente encarregado de presidir a região durante sua ausência, pois havia a possibilidade de Berengar e suas forças terem que enfrentar um exército de tropas nos campos se quisesse passar pelo território do homem. No entanto, isso não era de grande importância. O exército bem equipado de Berengário lidaria facilmente com uma força tão escassa, que viria no máximo atrasar o inevitável. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza